você acompanhe agora ao vivo a reunião de iniciativa do vereador Carlão do PT, que vai reunir diversas religiões no Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa. Acompanhe. Bom dia a todos e todas aqui presentes. Queria já, de antemão, agradecer a presença de cada um e cada uma aqui. Dizer que essa nossa iniciativa teve muito a ver não só com o Dia Nacional de Combate à Discriminação Religiosa, a falta de respeito com as religiões, mas também um pouco daquilo que a gente tem nos preocupado, que é essa intolerância do Estado, essa intolerância entre as pessoas, a intolerância na família, e também aquilo que a gente, hoje, agora no mês de janeiro, há um ano atrás, nós estávamos bastante preocupados que Campinas não tinha terminado o mês de janeiro ainda, e nós já vimos, estávamos convivendo com mais de 30 assassinatos na cidade de Campinas, incluindo aquela chacina na região do Ouro Verde, do Campo Grande, que nos preocupou muito. O aumento da violência doméstica, que também tem aumentado de forma volumosa aqui na nossa região, e também, a polêmica toda no mundo. Nós estamos assistindo essa discriminação religiosa e essa falta de respeito a nível mundial, não só com as religiões islâmicas, mas também com todos os religiosos e religiosas desse mundo. Então, nós achamos que era importante essa casa abrir esse espaço para que a gente possa utilizar também esse espaço público aqui do Legislativo, para que a gente possa transmitir uma mensagem para a cidade, para a região, e poder dar visibilidade na necessidade que a gente tem de combate a essa falta de respeito, a essa discriminação e essa intolerância entre as pessoas, que tem levado a um aumento da violência de forma muito grave, e, ao mesmo tempo, a própria violência praticada pelo Estado. O Estado também discrimina, também tem falta de respeito com as religiões, na medida em que incrimina os movimentos sociais, e aí a forma de combater esse movimento social de forma tão violenta como tem ocorrido em toda a cidade, em todo o estado de São Paulo, nos levou a reunir essas pessoas para que nós pudéssemos fazer essa reflexão e pensar junto de que forma, não só o Legislativo, mas como é que as religiões, de forma integrada, possam ajudar na construção da paz. E, por último, antes aqui de eu passar para a condução dos trabalhos aqui para a Edna, nós também apresentamos aqui no Legislativo um projeto de lei com o objetivo de fazer com que as empresas, hoje, quando vão contratar alguém, elas querem saber hoje que religião que você é. Então, essa é uma forma da falta de respeito, porque seleciona as pessoas de uma forma discriminatória. Então, nós entendemos, por bem, que era importante a gente tentar coibir esse projeto, está tramitando aqui na casa, e nós depois vamos estar encaminhando para cada uma, que vai ser importante a manifestação e o apoio de vocês, para que nós possamos também combater, a partir do que acontece hoje nas empresas, esse tipo de discriminação e de falta de respeito com as religiões. Então, eu agradeço mais uma vez a presença de todos e todas, e passaria aqui para a Edna, para que ela pudesse dar os encaminhamentos aqui dos nossos trabalhos. Lembrando que, logo após aqui, nós vamos ter um café coletivo, oferecido aqui pela casa, para que a gente possa celebrar esse dia de combate à discriminação religiosa
intolerância, de forma que a gente possa depois... Esse é um primeiro passo que nós queremos trazer aqui para dentro da casa. Eu sei que vocês já têm uma prática de se encontrar, mas nós queremos também que essa casa abra esse espaço e faça desse espaço também uma ferramenta para a sociedade nos ajudar na diminuição dessa violência e dessa falta de respeito com as religiões em geral. Edna? Bom dia a todos e todas. Quero agradecer novamente a presença, né, a atender o chamado, né, porque é de extrema importância estarmos reunidos no dia de hoje. Isso mostra um gesto fraternal de cada religioso aqui presente. Nós estamos numa grande celebração, por mais simples que ela seja, mas é uma grande celebração de união e fraternidade. E é isso que nós queremos expressar para o nosso município, para o nosso estado e para o Brasil. Eu disse para o Carlão que eu acredito que o ano que vem nós faremos um plenário lotado. Esse foi o início, mas eu acredito que poderemos crescer muito com esse gesto de união das nossas religiões. Quero agradecer também a Salete pelo empenho, porque a partir do momento em que eu liguei para a Salete, ela se empenhou muito em chamar todos os representantes das religiões, né? E agradecer aos nossos parceiros, que estão sempre aqui conosco, sempre que a gente chama, estão presentes. Mas hoje a gente veio aqui para falar de amor e de fraternidade, da ação integrada dessas religiões presentes nessa Casa Legislativa. E que essa presença simboliza a nossa busca pela paz. E que nós desejamos para essa casa, que no início dos trabalhos desses vereadores, que se inicia agora na primeira semana de fevereiro, seja coberta de paz. Que eles tenham, porque quem tem a caneta na mão tem que ter um bom pensamento, uma boa intenção de passar para o papel tudo de bom que todos nós precisamos. Então, agora nós queremos ouvir a mensagem de cada religioso aqui presente. Sem antes agradecer o empenho do cerimonial. Muito obrigada, viu? Vocês se dedicaram muito. Nós agradecemos muito o empenho de vocês para que essa atividade fosse muito boa. E agradecer também o pessoal da TV Câmara. Nós vamos iniciar aqui com o nosso companheiro André Luiz de Moraes, que é de comunidade tradicional, de matriz africana, e nessa comunidade, no governo federal, ele representa a juventude no terreiro. E dizer que nesse próximo sábado, aliás, na sexta-feira, inicia-se o encontro de juventude do terreiro na comunidade Fazenda Roseira. Serão recebidos jovens que são de comunidades tradicionais do Brasil inteiro. André, por favor, sua mensagem, a mensagem da sua casa. Bom dia a todos e todas, Mutubá, Mucuyu, Colofé, a bênção. Meu bom dia e todo respeito aos demais religiosos, crenças aqui reunidas. Eu acho que é muito, agradecer aí ao Carlão, a Edna pelo convite e pela iniciativa, parabenizar, do quanto é importante, a gente está aqui dando mensagem e falando do quanto a intolerância nos corrói todo dia, por parte daqueles que não têm entendimento, e o mínimo respeito mesmo pela diversidade religiosa que é o país, que é o Brasil. Então, eu acho que a minha mensagem ela vem muito da direção de identidade. Eu acho que, quando eu falo da minha tradição, eu falo da minha identidade, eu falo daquilo que foi usurpado pelo processo histórico. Eu falo daquele meu nome que eu não tenho mais, meu nome de raiz africana,
Porque quando minha família chegou aqui no Brasil, eu tive que ter um nome europeu. Eu tive que ter o nome da fazenda. Então, minha maior vontade hoje, eu falo que eu estou fazendo um processo histórico de pesquisa, é saber qual é meu nome, né? E aí, quando eu me inicio na minha tradição, eu tenho um presente, né? Porque quando a gente se inicia, a gente recebe o nosso nome de tradição. E aí, na minha opinião, né, que a gente, na minha tradição, a gente fala Orunco, que é o meu nome, isso me religa à África de novo. Isso me religa à minha tradição. É como se eu estivesse recebendo de volta aquilo que foi roubado há muitos anos atrás. Então, eu acho que a intolerância religiosa ela é muito simples de ser resolvida quando a gente consegue entender o significado da palavra respeito. Esse respeito tem que ser recíproco, né, e mútuo. Assim como eu também peço respeito pela minha tradição, eu também tenho o dever de respeitar toda e qualquer crença religiosa e entender o quanto para cada indivíduo aquilo é importante, né? Porque as pessoas fazem aquilo com fé, as pessoas fazem aquilo com verdade. Então, a minha palavra ela é muito, muito simples, né? E conheço algumas pessoas de outras religiões que estão na mesa, como o pastor Marcelo, né? Alex, conheço também. E aí a gente tem que... É muito bom estar junto, é muito bom dialogar. E a minha tradição ensina isso, ensina que a gente tem que respeitar os mais velhos, que a gente tem que pedir licença para comer, a gente tem que dar bom dia ao sol, agradecer o dia, agradecer a noite, agradecer todos os dias que a gente passa, porque nesse mundo cada vez mais violento, cada dia que a gente passa, a gente tem que agradecer muito. Então, eu já vou me despedindo aqui, né, pelos 2 minutinhos, agradecer novamente. Já pedi desculpa porque eu tenho uma consulta médica, então daqui a pouco eu vou ter que me ausentar, mas pedir que o meu orixá, Banha Jacu, nos abençoe nesse lindo dia, nessa linda quarta-feira, que é dia desse orixá também. Muito obrigado. Por gentileza, eu gostaria que passasse para a Salete e a gente fizesse esse movimento. Aí a Salete já passa. Bom dia a todos e a todas. É um prazer enorme estar aqui hoje. Eu sou cristã católica e pertenço à equipe do Diálogo Ecumênico e Interreligioso da Arquidiocese de Campinas e também à URI, Iniciativa das Religiões Unidas, que é um movimento mundial para combater aquilo que até hoje nós temos feito no mundo. Mais de 50% de todas as guerras no mundo são por motivação religiosa. Então, a URI vem nesse movimento contrário, querendo um mundo de justiça, de paz e de amizade com o meio ambiente, em todos os sentidos. Aqui foi fundado esse movimento em 2000. Temos no mundo mais de 600 círculos de cooperação em 83 países. E em Campinas nós temos um pequeno círculo. Vários religiosos que estão aqui compõem esse círculo. Eu queria ler para vocês uma frase de um santo. Não se diz cristão, não se diz da religião do amor, que morreu agora em 2011, na Índia, Sai Baba. Ele diz o seguinte: deixem que existam diferentes religiões, deixem que floresçam, deixem que a glória divina seja louvada em todos os idiomas do mundo. Respeitem as diferenças entre religiões e reconheçam-nas como válidas, sempre que estas diferenças não tratem de extinguir a chama da irmandade do homem e a paternidade de Deus. Bom, e como vivemos, a humanidade é beligerante, é egoísta, é consumista, infelizmente, nós temos a nossa porção divina, mas também a nossa porção humana é muito forte. Eu gostaria de finalizar minha breve fala com uma oração que é muito dita no meio cristão, mas é bem universal, que é: vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor.
enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Então, pedindo essas bênçãos de Deus para toda a humanidade, todas as tradições religiosas, para os ateus também. Com isso, finalizo, desejando um dia muito feliz a todos e que possamos caminhar daqui para frente muito mais unidos. Obrigada. Assalamu alaikum, em nome de Deus, o clemente, o misericordioso. Sou brasileiro, nascido em São Paulo, num bairro muito bom, Tucuruvi, e tenho origem muçulmana e convivido desde criança com as diferentes religiões, morando no Paraná, depois no estado de São Paulo e finalmente em Campinas, mas viajando e trabalhando pelo país e outros países também. O que acontece hoje na nossa religião, que o próprio nome Islã, um deles é a busca da justiça e da paz, a busca do amor entre as pessoas de diferentes religiões, entre os povos e nações. Então, este encontro como hoje, em que o vereador Carlão e a sua equipe, a Edna, estimulados também com o apoio da querida irmã Salete, é muito importante para todos nós, de origem muçulmana, com os demais irmãos e irmãs aqui presentes, dos quais eu tenho convivido ao longo dos anos em Campinas, na promoção da igualdade, da fraternidade e do amor. Tem sido fácil? Não tem sido fácil. Por isso que estamos hoje aqui. Então, cumprimento mais uma vez o vereador Carlão, esperando que tenhamos mais encontros desta grandiosidade. O que acontece na França não é contra só os muçulmanos, não. Como definiu muito bem o vereador Carlão, é uma intolerância de Estado, que está gerando ódio, não só na França, que ocupou a Argélia e assassinou mais de 1 milhão de pessoas. E o mesmo tanto em outros povos e nações africanas. Então, nós temos a obrigação de desmistificar o que significa o ódio, em luta de uma paz justa, em busca do amor, a fraternidade entre as pessoas, os povos e nações. Esta intolerância do Estado é muito maior do que a intolerância das pessoas. O Estado é que tem o poder, que tem o domínio, e é ele que tem gerado também, infelizmente, o terrorismo de Estado, em que Israel, ano passado, todos nós assistimos pela TV, assassinou mais de 2.000 pessoas, sendo mais de 500 crianças. Vamos nos encontrar mais vezes em Campinas, vamos buscar mais soluções para a justiça, a paz, a harmonia entre nós. Fica aqui o agradecimento ao vereador Carlão, a Edna, a Salete, a todas as irmãs e irmãos que estão nessa luta há muito tempo. Vamos juntos buscar uma solução, começando por Campinas, que é a cidade considerada a cidade da solidariedade. Campinas é cidade irmã de Jericó, na Palestina, que é a cidade mais antiga do mundo, habitada continuamente por mais de 10.000 anos. Campinas tem uma história da solidariedade. Vamos fortalecê-la com mais harmonia e mais amor entre todos nós. Bom dia a todos. Eu gostaria inicialmente de agradecer o convite de estarmos aqui, o vereador Carlão e a casa. Estamos aqui representando uma associação leiga budista, a Soka Gakkai, que foi fundada em 1930 e que formalizou sua participação internacional como organização não governamental em 1975. De lá para cá, já somos presença em 192 países, territórios, com mais de 12 milhões de adeptos budistas. Até para esclarecer, o próprio budismo já tem sua própria diversidade, né? E nós representamos o budismo de Nichiren Daishonin, que nasceu no Japão em 1222. A Soka Gakkai ela tem várias atuações no âmbito da cultura, da paz e educação, e para falar um pouco sobre isso, queria convidar o meu companheiro aqui, o Ademir, para estar falando sobre essas ações.
Bom dia a todos. Da mesma forma, queremos agradecer a iniciativa do vereador Carlão, da sua assessoria, da Edna e de todos os companheiros de denominações religiosas aqui presentes. E, utilizando esse minuto, eu gostaria, precioso na vida de cada um de nós e do mundo, esse é um momento ímpar para nós, eu vou ler aqui uns 3 princípios, dos 10 princípios da Carta da Soka Gakkai Internacional, direcionado para a atividade nossa de hoje. O item 2, a SGI, com base no ideal de cidadania mundial, salvaguardará os direitos humanos fundamentais e não discriminará nenhum indivíduo. A SGI respeitará e protegerá a liberdade de crença e de expressão religiosa. A SGI promoverá a ampla compreensão do budismo Nichiren, por meio do intercâmbio, contribuindo dessa forma para a concretização da felicidade individual. A SGI, com base no espírito de tolerância, respeitará outras religiões, promoverá diálogos e atuará em parceria para a solução de questões fundamentais da humanidade. A SGI respeitará a diversidade cultural e realizará intercâmbios culturais para criar uma sociedade internacional de cooperação e de compreensão mútua. E, finalizando, falando da intolerância, eu quero aqui finalizar com o que significa para nós o oposto da intolerância. O oposto da intolerância é a virtude da tolerância, que significa convivência pacífica e alegre entre todas as pessoas. É imperioso, nos dias de hoje, abandonarmos o critério da verdade, da minha verdade, e abraçarmos a diversidade como riqueza do único e mesmo mistério frontal. Não importa que nome tenha, Alá, Deus, Myoho, Tupã, Olorum, o limite da tolerância encontra-se na tolerância do outro. Então, para eu me respeitar, eu preciso respeitar o outro. A partir deste princípio que nós professamos e agradecemos essa oportunidade, esperamos que, a partir daqui, nós possamos ter muito mais encontros e que, a partir de Campinas, possamos traçar um exemplo no Brasil dessa tolerância, conforme foi colocado aqui. Muito obrigado. Eu quero pedir às próximas pessoas que farão uso da fala que digam o seu nome, porque a TV não está conseguindo aparecer, não fica definido na TV o nome que está aí na plaquinha, por favor. Todos dizerem o nome, tá bom? Obrigada. Bom dia a todos e todas, Mucuyu, Motumbá, Colofé. Peço a bênção aos mais velhos presentes, às lideranças e também aos mais jovens. E também agradeço, Carlão, pela iniciativa, a assessoria, enfim, a casa, por estar promovendo esse importante encontro neste momento, e logo no iniciar da nossa caminhada do ano de 2015. Eu sou Alessandra Gama, Londaqueci, também pertenço à religiosidade matriz africana, no segmento da Umbanda e do Candomblé, e agradeço compartilhar com os demais também essa nossa reflexão inicial acerca deste momento intenso que temos vivido na sociedade, refletindo não só aspectos psicológicos, como também verbais e fisicamente agressivos que se constituem no formato da intolerância. Bom, eu gostaria de chamar a atenção para algum aspecto que, dentro da nossa matriz, nós cultivamos e aprendemos numa visão
ampla e articulada do cosmo, da cosmovisão. As energias vitais, o sagrado, para nós, está presente em todas as manifestações humanas, todas as manifestações da natureza, todas as manifestações da forma de viver e de se conviver. Então, isso reflete a nossa prática individual na relação interna das nossas comunidades, como também para com o universo, para com o exterior. Se o sagrado está em todas as manifestações, é dessa forma que nós aprendemos a nos relacionarmos uns com os outros dentro das nossas casas, e isso reflete fora também. Eu chamo a atenção, ou peço, né, uma reflexão acerca da juventude nesse papel de conscientizar-se, né, dos aspectos históricos que nos colocam hoje de forma muito generalizadora nessa relação de intolerância, porque nós temos um passado que nos insere no contexto da vida humana, já, né, numa forma dominante, de nos posicionarmos em oposição, em contraposição ao outro, e é importante entender esse aspecto, mas é também importante ressignificar, trazer isso para o presente, no desafio de desconstruirmos essa relação dominante e impositora, e, sobretudo, pré-conceituosa e intolerante, que nós, muitas vezes, refletimos, nós, né, sociedade de forma ampla. Também concordo que esse diálogo, que essa forma com que nós estamos hoje, né, reunidos, deva se prosseguir e acontecer por mais vezes, porque nós refletimos o que a sociedade hoje, a forma que ela conduz, né, e que ela se comporta perante, enfim, os seus desafios, e somos influenciados. Então, à medida que nós conseguimos projetar e ecoar esse momento de intenso diálogo, nós também provocamos transformações, né, no nosso microcosmo, no nosso micro-universo, e essa potência ela deve se ampliar. Dentro dessa cosmovisão das nossas matrizes, nós temos princípios e temos valores baseados no cooperativismo, baseados na irmandade, na ludicidade, na energia vital, que nós chamamos de axé, né? E que nós, enfim, no cotidiano, nas nossas relações diárias, ela se manifesta. Então, faço uma reflexão, né, uma reflexão interna, e convido também, né, aos demais, a todos e todas, como esses princípios que cada um de nós temos dentro das nossas comunidades religiosas, como nós potencializamos, como nós transferimos esses princípios para fora, né, e expandimos e exercitamos, na medida que nós nos relacionamos com o outro, com o próximo, esses valores que nos são caros, né, que nos são, de fato, sagrados, que fazem parte de uma verdade muito única e que nós conseguimos exercitar quando assim desejamos. Então, nesse intento de trocas de palavras e de signos, de simbolismo, de pertencimento simbólico e identitário que cada um de nós trazemos, nessa luta diária pela sobrevivência, né? O Carlão iniciou a sua fala falando do extermínio que, há pouco tempo, há um ano, né, vivenciamos, mas esse extermínio ele é recorrente todos os dias, em grandes escalas. E a intolerância religiosa, ela também reflete a intolerância cultural, né? Falávamos ainda há pouco, foi muito prazeroso iniciar a mesa, né? E conversando com o meu colega, que é ao lado, que eu acabo de conhecer, como nós temos tantos aspectos em comum numa diversidade tão ampla, como nós diríamos a princípio, né? ou superficialmente, essa diferença. Então, essa mensagem eu gostaria de poder exercitar, e convido a todos e todas que exercitemos esses nossos valores internos de cada uma das nossas manifestações religiosas entre nós e para com os demais, e que estejamos numa grande articulação, numa forte articulação para refletirmos os nossos bens simbólicos, nosso
patrimônio, nosso maior patrimônio, que é a vida e que se estende nas nossas práticas para com a comunidade. Agradeço. Saudar e acolher cada um e cada uma de vocês que participa da mesa, em especial ao vereador Carlão e a esta casa pela bonita iniciativa. Meu nome é Marcos Jair Ebeling e eu sou de tradição cristã, protestante e pastor da Igreja Luterana, descendente do movimento da Reforma do século XVI. Iniciar rapidamente a reflexão tentando nos situar dentro daquilo que é a intolerância religiosa. As igrejas, elas têm dogmas, elas têm pressupostos, elas têm aspectos que elas internamente chamam de inegociáveis e que fazem parte da identidade delas. As igrejas têm dogmas, mas a vida das pessoas não é regida por esses dogmas. Há uma metáfora muito bonita que compara a vida das pessoas aos rios. Todos os rios, embora nós estejamos vivendo um tempo de seca, eles são interligados. E o peixinho que navega ou que vive nessas águas, ora está num rio, ora está no outro, ora está no outro, ora está no outro. Ele aproveita a diversidade dos rios e das águas. E assim ele vive. As igrejas não gostam disso, mas as pessoas praticam aquilo que é a bricolagem religiosa. Hoje estão aqui, bebem um pouquinho dessa fonte, bebem um pouquinho da outra, aproveitam algo aqui, algo ali, e assim constroem sua espiritualidade. Reconhecer isto me parece ser importante em primeiro lugar. Num segundo lugar, devemos reconhecer de que a história gerou muitas vítimas, sejam elas provocadas ou vitimadas pela economia, ou sejam elas vitimadas pela religiosidade. Índios, negros, imigrantes, os de ontem, os de hoje, morreram por conta da ganância econômica ou por conta de resistência religiosa. Cabe-nos aqui dizer bem claramente que em nosso tempo não se repita esta história. Não se repita esta história. A vida plena e a comunhão, esse é o desejo, possam finalmente acontecer. Somos todos e todas filhos e filhas do mesmo Deus, a quem na tradição cristã chamamos de Pai, logo irmãos e irmãs. Rogo, por final, de uma forma bem especial e particular, para que este círculo de diversidade aqui seja aquilo que nós podemos chamar de espelho para a sociedade. Se aqui nós conseguimos sentar, se aqui nós conseguimos dialogar, se aqui conseguimos nos conhecer, que o que aqui acontece se espelhe para dentro de uma sociedade que é maior do que esse espaço aqui. Então, que esse nosso gesto, esse nosso encontro, esse nosso círculo se reproduza a centenas na sociedade campineira e do Brasil e do mundo. Encerro a minha fala dizendo, então, ser tolerante é um modo de vida. Ser tolerante é um modo de vida. Não é algo a simplesmente ser pensado ou falado, é algo a ser praticado no seu cotidiano. Que Deus nos conduza em graça. Amém. Bom dia a todos, meu saravá, a bênção aos meus irmãos das outras religiões, das minhas religiões. Meu nome é Joãozinho, eu tenho um terreiro de Umbanda aqui na cidade, faço parte de um coletivo de terreiros chamado Saravaxé, o qual tivemos bastante ações na nossa religião no passado, e nosso grande parceiro é o vereador Carlão, a Ed no mandato, ao qual eu agradeço, o espaço aberto como sempre, sabemos que podemos contar com vocês. Eu vou ler uma mensagem que nós recebemos no terreiro, que falava um pouco da nossa religião da Umbanda. Deus nos deu a oportunidade de nascermos num país mais rico, o país que consegue harmonizar as pedreiras de Xangô, as águas dos rios de Oxum e as águas salgadas de Iemanjá e as matas de Oxóssi. Como se já não fosse muito, temos o povo com a força de Ogum, capaz de vencer qualquer batalha e manter-se em pé após tantas guerras. Mas então, onde está a paz de Oxalá? Onde está a igualdade e a harmonia que ele nos ensina? O Brasil não é apenas rico em natureza, é rico em pele,
a pele vermelha dos primeiros habitantes, a pele branca do colono europeu, a pele amarela dos asiáticos e a pele negra da Mãe África. E a partir dessas cores primárias, Deus fez sua maior obra de arte, usando essas cores puras e combinando-as para pintar um quadro magnífico chamado Brasil, sua obra-prima. Então pergunto de novo, onde está a paz, a igualdade e a harmonia de Oxalá? No país da diversidade, em que os orixás se sobrepõem, porque ainda somos reconhecidos pela cor da nossa pele. A Umbanda é uma religião puramente brasileira, obtida da mistura de crenças e culturas, uma mistura como os tons de nossa pele. E é por isso e para isso que a Umbanda nasceu, para que haja igualdade perante nossas diferenças e para que as diferenças sejam respeitadas. São essas diferenças que nos tornam ricos. E é para quebrar o paradoxo da desigualdade racial que a Umbanda traz como modelo de caridade, harmonia e sabedoria os nossos amados pretos velhos. Como exemplo de perseverança, o negro que lutou e luta pela sua liberdade. Como exemplo de amor, o negro sofrido na senzala, que estende a mão ao próximo. Como exemplo de sabedoria, o negro que aprendeu pelas dificuldades e pela cor física e emocional. Como exemplo de força, o negro que resistiu a todos os castigos dos senhores e ainda se manteve em pé. Como exemplo de fé, o negro que labutava no campo dia após dia, mas cantava a sua fé sem perder o fôlego, e que ainda tinha força no fim do dia para, escondido na senzala, demonstrar sua fé em Zambi e nos orixás, nas gírias de candomblé. Como maior exemplo, então, o negro, na figura simples de um preto velho. Lutemos para que um dia não só a Umbanda reconheça esse exemplo, para que um dia escolas ensinem sobre a importância dos negros na sua sociedade, e não sobre as algemas que os seguram no passado. Lutemos para que um dia não se enxergue a cor da pele, mas sim o brilho dos olhos. Lutemos para que um dia todos reconheçam e tenham orgulho de perceber nossas origens. Ter orgulho de dizer branco, negro, pardo não me interessa. Dentro de minha veia tenho a honra de carregar sangue negro. E um pouco desse sangue também carrego a força, a fé, o poder e a humildade do povo mais belo que já pisou por essas terras. Saravá Umbanda, saravá meus pretos velhos, saravá todos os meus irmãos aqui presentes. Essa mensagem foi recebida no terreiro da Vó Benedita, pela médium Vanessa, da Casa de Auxílio Vó Mariana e Pai Serafim. Obrigado. Bom dia a todos, meu nome é Marcelo Rezende, sou presidente nacional do Movimento Evangélico Progressista, teólogo e milito nessa diáspora da questão do negro. Ouvindo a Salete, eu me lembro do seguinte, Salete, quando eu olho no espelho a cada manhã, a cada momento, né, todos nós somos vaidosos, eu vejo um negro, com todas as suas qualidades, com todos os seus defeitos. E o pastor Marcos coloca bem a Alessandra Gama, que vítima, todos em determinado momento da nossa vivência fomos, mas o importante é que, se estamos aqui hoje, Carlão, é porque somos protagonistas em algumas áreas. Tenho aprendido isso com você, viu, Pai Moacir? Com muita humildade, Mãe Corajaci, Pai Joãozinho. A minha fé e o meu povo, a minha igreja, elas não podem cegar a minha visão da fé do outro. E eu tenho falado isso para o doutor Arley sempre. A minha posição não pode anular o Ademir. E, sendo muito doce nessa minha consideração, eu quero já entrar na finalidade do nosso encontro, que é dizer não a qualquer tipo de discriminação, de desrespeito à fé, à crença praticada pelo outro. O Solano Trindade, um presbiteriano que foi criador da poesia assumidamente brasileira, ator, compositor, ele diz que quando ele estava sendo batizado na igreja, ele estava sendo batizado ao som dos tambores da África. E ele deixa um texto que é interessante na composição de uma canção que Clara Nunes cantou. Quando eu canto, é para aliviar meu pranto, e o pranto de quem já tanto sofreu. Quando eu canto, estou sentindo a luz de um santo, estou ajoelhado
aos pés de Deus. Canto para anunciar o dia, canto para amenizar a noite, canto para denunciar o açoite, canto também contra a tirania. Canto porque numa melodia acendo no coração do povo a esperança de um mundo novo e a luta para se viver em paz. Pastor Marcos, Maeda, padre, nós que temos a vivência sobre o livro Bíblia, da teológica, né? Nós aprendemos em Provérbios que a minha atitude de gratidão, ela pode mudar as circunstâncias da minha vida. Então, Alessandra, eu sou muito grato em poder olhar para você e entender que na diáspora você é protagonista. Edna, eu sou muito grato de poder olhar para você e entender que na nossa diáspora, na construção de um mundo melhor, mais igualitário, você é espelho. Mustafa, ele falou assim para mim quando eu me assentei do lado dele. Ele virou assim, sou Mustafa. Eu falei, eu não me esqueci de você no ano passado e da sua mensagem. E para encerrar, eu quero dizer para você o seguinte, que quando Jesus ensina o Pai Nosso que estás nos céus, né? Ele diz que o Pai é nosso, que o pão é nosso, o mundo, ele é nosso. Eu gosto que quando Frei Beto ele teve a coragem de poetizar, né, essa oração tão magnífica de igualdade, de demonstração que Deus, ele vai quebrando os nossos paradigmas. Cada vez, teologia, que eu me lembro que um dia eu fui abraçado por você na sua casa. Então, o medo não pode cegar a nossa relação com o outro, porque é na relação com o outro que nós vamos construir um mundo melhor. O meu mundo pode ser aqui e agora, o seu mundo pode ser aí e agora, mas temos que construir, a partir deste momento, conforme a orientação do pastor Marcos, uma nova realidade, para que o espelho da nossa luta seja, de fato, a paz, a igualdade em todos os sentidos. Obrigado. Bom dia a todos, eu agradeço a presença de todo mundo e o convite que me foi feito para representar aqui a fé Bahá'í. E eu quero dizer que todo mundo reiterou aqui, Deus é único, não importa o nome que a gente dê a Ele. E com esse pensamento eu queria estender um pouco essa nossa tentativa de achar denominador comum entre todas as religiões aqui presentes. Quais são os denominadores comuns? O que nós todos pensamos igual? Primeiro, que a religião de cada um de nós é para fazer a vida dos seres humanos melhor. O objetivo final é o ser humano. Todos nós estamos trabalhando, lutando por isso. Cada um de nós é líder em suas religiões e cada um de nós tenta fazer a vida dos seres humanos melhor neste mundo e preparando ele para um próximo estágio de existência após a morte. Com certeza, a inimizade, a contenda, o ódio entre os diferentes povos, seitas, denominações, não é a vontade de Deus. Todos nós concordamos com isso. Portanto, nós sabemos o que não é a vontade de Deus. O que é o oposto disso. Por outro lado, qual é a política de Deus? Como é que Deus conduz as coisas? Pensem bem. É a bondade. Ele, na verdade, nos ama. E o modo como ele nos trata é um modo de amorosa bondade.
Essa é a política de Deus. Como é possível nós considerarmos que a nossa política humana possa ser superior à política de Deus? É impossível. Portanto, a nossa política humana deve refletir a política de Deus, que é de amorosa bondade, harmonia, amor para com todos os povos, independente de raça, de credo, de religião, de cor de pele, enfim. Um dos princípios básicos da fé Bahá'í é a eliminação de preconceitos de qualquer espécie. E preconceito, se nós pensarmos bem, ela pode ser um preconceito social, pode ser um preconceito entre vizinhos. É preciso olhar para a nossa atividade diária. Sabe, o que nós fazemos do nascer do sol até a hora que vamos dormir, para saber se realmente nós estamos eliminando os preconceitos de qualquer espécie. E eu quero encerrar com uma oração pela unidade da humanidade. Ó tu, Senhor bondoso, criaste toda a humanidade dos mesmos pais. Desejaste que todos pertencessem ao mesmo lar. Em tua santa presença, todos são teus servos, e todo gênero humano se abriga sob teu tabernáculo. Todos se têm reunido à tua mesa de graça e brilham pela luz da tua providência. Ó Deus, és bondoso para com todos, provês a todos, amparas a todos concedes vida. De ti, todos os seres recebem faculdades e talentos, todos estão submersos no oceano da tua misericórdia. Ó tu, Senhor bondoso, une todos, faze as religiões concordarem, torna as nações uma só, para que considerem-se todos como uma única família e tenham a terra como um só lar, que se associem em perfeita harmonia. Ó Deus, ergue o estandarte da unicidade do gênero humano. Ó Deus, estabelece a suprema paz. Enlaça os corações, ó Deus. Ó tu, Pai bondoso, Deus, extasia os corações com a fragrância do teu amor. Ilumina os olhos com a luz da tua guia. Alegra os ouvidos com as melodias da tua palavra e abriga-nos no recinto da tua providência. Tu és o grande e o poderoso, és o clemente, aquele que perdoa as faltas de toda a humanidade. Bom dia a todos e a todas. Mojubá, a minha ancestralidade do passado, do futuro, Mucuyu de Camucuyu, Colofé de Colofé. Bom, Carlão, parabenizo essa mesa maravilhosa, né? E vejo todos os líderes religiosos aqui, né? Meu nome é Moacir de Xangô, sou de uma comunidade tradicional de terreiro, minha nação é Queto. Minha casa vai fazer 26 anos agora em Campinas. E eu estava conversando com o Carlão, aqui, peguei alguns minutos, e o que eu ia falar? Tantas coisas que meu pai me deixou, esse aprendizado da oralidade. E nenhuma religião aqui falou em desamor. Todos nós falamos em amor. Nenhuma religião prega o ódio. Todas falam em amor. Todas falam em cuidar do ser humano. Mas, na realidade, o mundo cresce, a tecnologia cresce, a evolução cresce, mas o homem animal não cresce. Ele não cresce, ele quer destruir essa vontade de destruição. Como nós estamos na TV, eu vou deixar uma mensagem às mães, aos jovens, que nós estamos perdendo muitos jovens, porque nós estamos perdendo a fé.
E a fé está sendo perdida pelo ódio. E nós não podemos perder essa fé. Os jovens, deixa essas crianças conhecer as outras religiões, não importa qual religião que ele escolhe, importa o que o coração dele manda. Não importa se é umbanda, se é candomblé, se é católica, se é xexonoê, se é as demais, não importa. O que importa é tirar os nossos jovens da rua e ele ter alguma religião e ter a fé. Porque quando ele ter a fé, eu acredito que ele vai viver mais. Porque a fé também cura, é a saúde. Os médicos já estão vendo que a religião é uma coisa muito importante quando as pessoas estão na UTI, não tem fé. Quando elas começam a ter fé, os médicos falam, é milagre. Eles não têm o que falar, é milagre. Mas é o milagre da fé, da ancestralidade, da energia de Deus, do Alá, de Oxalá, de Olodumare, do Orixá. Mas essa é a energia que faz trazer a fé. Nós, cada um que está aqui, tem por obrigação de manter a fé nas suas comunidades. E essa fé não pode perder. Não importa as idades, mas os nossos jovens, esses jovens que serão o futuro, eles têm que colocar o joelho no chão. Entender que acima da nossa cabeça, do nosso ori, existe uma energia tão forte que temos que entender e compreender essa fé. Essa fé que gera um mundo, essa fé que chama-se Mãe Natureza, muito mais do que a gente imagina. Não importa que sou do candomblé, não importa a religião, o que importa é a fé. E é essa fé que não pode deixar morrer. Passamos desde a escravidão, muita gente ganhou dinheiro com isso, muita gente ganhou dinheiro. E nós lutamos com isso. Damos risada, fazemos samba de roda, comemos, mas trazemos as nossas crianças juntos. E essas crianças têm que ser homens. Admiro o doutor Ademir, é um homem que venceu a batalha de ser negro, é um doutor. Tem aqui o Carlão, vereador. Nós não queremos o nosso povo morrendo. Queremos o nosso povo em lugares importantes. Então, essa é a função de cada um de vocês. Trazer esses jovens, resgatar eles e dar realmente a fé. A fé que vai ser o grande resultado. Axé a todos. Bom dia a todos. Eu sou representante da comunidade de tradição e culto afro, Leicem Lacaio Ximolé. Nós fundamos a primeira casa de candomblé de Campinas. Eu sou neto da Casa Branca. Sou filho da casa que nasci até hoje. E dizem que a Casa Branca é a casa mais antiga de candomblé do Brasil. Não se sabe realmente se é ou não, mas o fato é que goza dessa reputação. Bom dia a todos. Quero parabenizar ao Carlão por nos dar essa oportunidade de poder estar falando sobre a discriminação religiosa que atinge a grande maioria das religiões que não são tão grandes e, consequentemente, eu particularmente, acho que isto é simplesmente pela ignorância da palavra Deus. Deus significa tudo no universo, tudo é Deus. Então, se eu tenho um conceito de que tudo é Deus, eu não posso discriminar ninguém. Eu não posso achar que a minha religião é melhor do que a católica. Cada um tem a sua forma de chegar a Deus. Deus é tudo, 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 tudo no universo. Quando a gente... as pessoas, geralmente, nas religiões, diminuem um pouco Deus. Então, eles transformam Deus em alguma coisa, mas, no fundo, se eu tivesse conceito de que Deus é tudo, eu não posso discriminar ninguém, nem pela cor da pele, nem pela religião que ela tem.
Então, a base de todas as coisas, eu acho que é a ignorância. É a forma das pessoas. Quando a pessoa acha que a sua religião é melhor do que a outra, ele já começa errado. Ele escolheu algo para trilhar, para chegar a Deus também. Mesmo ele mesmo também é parte de Deus. Então, se tudo é Deus, então eu não posso discriminar nada. Eu tendo esse conceito, às vezes as pessoas perguntam, pastor Logi, você vai na Umbanda, você trata as pessoas de Umbanda, sabe, com a mesma atenção? Ora, eu não sou melhor do que ninguém. Nem pela religião e nem por nada, por nenhuma outra coisa que eu queira assimilar a isso. Então, o que eu quero deixar é que eu acho que é o meu ponto de vista, que todas as pessoas fazem parte de Deus, não importa qual seja a religião dela. Então, se eu quero que as pessoas tratem bem a minha religião, eu preciso ter o respeito e a consideração pela dela. Então, é isso aí só. Obrigado. Em primeiro lugar, eu quero pedir a bênção à Virgem Imaculada Conceição, que é a padroeira dessa cidade, que me acolheu a mim, a meus filhos, na cidade que o povo diz preguiçosa, para mim não. Sou muito recebida nessa cidade, graças aos deuses. Quero pedir a bênção ao Padre Ferrari, quero lhe agradecer, porque hoje nós todos podemos chegar na rua falar sobre religião. Na época que eu comecei a falar sobre religião, foi o senhor e a senhora Isalene que me levou para a cidade para falar sobre religião. Então, eu agradeço muito o senhor por essa oportunidade, porque tudo nasce uma sementinha na terra. E sobre falar sobre religião, eu digo que foi uma sementinha que o senhor, junto comigo, ou eu junto com o senhor, pus aqui em Campinas, que hoje eu não tenho medo de falar sobre religião. Vou para a PUC de Campinas, foi o senhor que me apresentou lá, a pessoa responsável para me dar palestra na PUC. Então, muito obrigado, a sua bênção, padre. Ao senhor Carlão, muito obrigado pela oportunidade. Edna, que Ansan te abençoa. A mim, que hoje é dia de Ansan. Pai Moacir, a sua bênção, que hoje é dia de minha mãe e é dia de seu pai. Finalizando, eu vou rezar só umas 2 palavrinhas, porque eu não consigo não rezar. Missanga no alorim, salorim caiangu. Missanga no alorim, salorim caiangu. A benção, meus irmãos. Muito obrigado pela oportunidade. Que todos os inquices, todos os orixá, que nos abençoa. Minha casa é Izo Mussambo Caiango, um bote, um fula, que quer dizer Rainha dos Ventos, Dona dos Ventos. Na pessoa do presidente dessa sessão, Carlão, quero desejar a todos um bom dia. E fazer aqui uma colocação que, para mim, é muito importante, um lembrete a todos de que a Edna Lourenço recebeu uma homenagem dia 20 de novembro do ano passado no Senado Federal, e foi justamente por conta da luta que ela desenvolve há anos pela intolerância religiosa. Então, parabenizar a Edna por ter a honra de receber esse prêmio e, ao mesmo tempo, pelo trabalho que ela desenvolve a nosso favor. Obrigado, Edna. Quando a gente fala em discriminação, em respeito às religiões, nós também devemos refletir sobre o amparo legal que isso tem. A própria Declaração Universal de Direitos Humanos já dispõe sobre uma igualdade de condições. No Brasil, a Constituição Federal, o artigo 5º lá da Constituição Federal, né, doutora Ademir, já prevê direitos iguais, somos todos iguais, inclusive em relação à religião. Logo, a gente tem
essas cláusulas que são pétreas são mais importantes do que o que vem de disposição inferior. Eles estão acima de qualquer disposição que venha de natureza inferior e que, portanto, são ilegais. Então, nós ficamos pensando aqui, por que que a legislação, por que que os conceitos não são atendidos? Que, aliás, eles são respeitados dentro do critério da doutrina religiosa. Fico imaginando que cada doutrina de cada religião, mesmo com a sua peculiaridade, internamente ela não pode ter contradição, não pode ter desrespeito. E quando se trata de desrespeitar em relação a outra religião, pior ainda, porque primeiro você precisa respeitar os outros para ser respeitado. Essa oportunidade que está sendo dada a todos nós nesse momento, ela é uma oportunidade única. É uma oportunidade fundamental para que essa reflexão seja feita a partir desse momento. Eu não me lembro de uma outra oportunidade de que Campinas tenha tido de reunir as religiões como estamos tendo agora, Carlão. E a Edna já prometeu que no próximo isso aqui será melhor ainda. Acho fundamental e de suma importância que a gente continue nessa linha de trabalho. Eu represento, meu nome é Tagino Alves dos Santos, eu sou presidente do Conselho Municipal de Desenvolvimento e Participação da Comunidade Negra de Campinas, de cuja posse está para ser agendada pelo seu prefeito, né, Marcelo? Que é membro também. E aqui está presente também o vice, que é o Fred, com a gente, o pai Moacir, que é membro, outros colegas também. O Conselho Municipal da Comunidade Negra, ele tem o interesse supremo de desenvolver as políticas em que nós tenhamos a unidade dessas religiões em busca de uma qualidade, em busca de uma igualdade das religiões de tratamento, contra a discriminação, que, aliás, a palavra discriminação e a palavra respeito, essas duas palavras foram mais citadas aqui do que a palavra de intolerância. Penso que tolerar o trabalho de cada religião é muito pouco. Eu acho que precisamos respeitar o trabalho das religiões. Acho que não pode haver discriminação. Talvez caiba aí uma reflexão até na mudança da própria lei que fala em intolerância religiosa. Deveria dizer de outra maneira, respeito à religiosidade. Tá bom? Muito obrigado a todos. Assalamu alaikum, que a paz de Deus esteja com todos vocês. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, assalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi wa ajma'in. Louvado seja Deus, Criador do Universo. Em nome de Deus, misericordioso, misericordiosíssimo. Que as bênçãos e a paz de Deus estejam com o profeta Muhammad, seus companheiros, seguidores, seguidores dos seguidores e respectivos familiares. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Meu nome é Nadra Habib. Vim hoje aqui acompanhado da minha esposa, na condição de representante da Sociedade Islâmica de Campinas. Nós gostaríamos de agradecer ao convite feito pela Câmara Municipal de Campinas. Agradecemos a esta casa, a todos os seus colaboradores, ao vereador Carlão, a Edna. Agradecemos também a nossa irmã, a professora Salete, pelo convite, por mais uma convocação bem-sucedida. É uma felicidade ver que a cada encontro o número de representantes aumenta. E a gente não pode deixar de lembrar também que esse sucesso se deve aos esforços do nosso querido irmão, o Padre Ferraro. Diante da fala dos irmãos, dentro dessa esfera de intolerância religiosa, nós nos colocamos à disposição de todos vocês, desse grupo de trabalho, de todos os esforços. Por favor, contem conosco.
é com bastante preocupação que a gente vê hoje um quadro crescente de distanciamento da espiritualidade, distanciamento da fé, desde a base, desde a criação, desde o desenvolvimento dos valores familiares, desde a educação da criança, como já foi colocado aqui. Em particular, nós, como muçulmanos, nos sentimos, dentro desse contexto, bastante prejudicados e vitimados pelos ataques frequentes e recentes que a mídia vem destinando a nós. Seja através de matérias, seja através de filmes, mas se deu início a uma campanha, acredito que jamais vista, de difamação de uma religião. E nesse sentido a gente conta com a ajuda de todos vocês também, para que essa situação se equalize, se normalize e a gente chegue realmente num nível de que, além do respeito, como foi colocado pelo Tagino, de fato as pessoas possam viver dentro de uma cultura de paz. Hoje, a nossa imagem, como vocês sabem bem, ela é diretamente associada ao terrorismo, à violência, a assassinatos. Deus, no Alcorão Sagrado, diz que todo aquele que comete homicídio contra alguém que nunca cometeu homicídio ou espalhou corrupção na terra, equivale a ter matado a humanidade toda. Por humanidade toda, irmãos e irmãs, não se entendam aqueles que estão vivos. Pensem desde o primeiro até o último ser humano. Vejam a beleza, a profundidade dessa mensagem, o peso que a vida tem perante o Criador. Matar a humanidade toda. Em contrapartida, aquele que salva uma vida de um inocente equivale a ter salvado a humanidade toda. Isso é terrorismo? Islã significa submissão a Deus, submissão ao único Deus, ao único Criador. Isso é terrorismo? Se eu me submeto ao Criador, Deus prega o terrorismo? Prega o ódio? O irmão colocou muito bem, todas as religiões pregam o amor. Diariamente nós nos saudamos desejando, dando salam. Estou desejando a paz de Deus. Até numa simples conversa no telefone, toda vez que a gente cumprimenta alguém, eu estou desejando a paz de Deus para ele. Isso é terrorismo? E o que existe, então, por trás de todo esse trabalho de difamação, de ridicularização, de descaracterização, descredibilização de uma fé? Se a gente parar um pouco para analisar a situação do mundo hoje, nós convivemos com desigualdade social, exploração, desemprego, miséria, pobreza, fome, doenças, e por aí vai. A lista é infinita. E o que as religiões fazem? Elas dão para o ser humano uma condição para sair dessa situação. Mas será que isso interessa a todos? Será que isso interessa a quem se beneficia por trás disso? É muito triste pensar que tem gente que se beneficia com isso. Mas eu pergunto, será que foram os muçulmanos que criaram a pobreza? Será que foi o Islã que criou a miséria? Será que foi alguma das crenças representadas pelos nossos irmãos e irmãs aqui presentes que trouxe para o mundo todos esses males que a gente testemunha hoje? Claro que não. Mas será que foi Deus que criou tudo isso? Também não. Deus criou o ser humano. O ser humano é o responsável por esse circo de horrores que a gente vê diariamente.
Isso é obra humana. Mas Deus deu para o ser humano a religião. Deus deu para o ser humano um código de conduta. Isso pode, isso não pode, isso é certo, isso é errado, isso é permitido, isso é pecado. Para que o ser humano conhecesse os limites do seu Criador. Para que o ser humano conhecesse os seus limites. E em contrapartida, Deus deu também o livre-arbítrio. Deus nos deu a liberdade de escolha. Se você quer seguir o caminho correto, está aqui. Se você quer simplesmente viver pela satisfação dos seus desejos e das suas vontades, você também pode. Mas um dia, você, ser humano, vai retornar ao seu Criador e vai responder pelo que fez aqui. Todos nós vamos responder. Então, diante disso, eu pergunto novamente: nós somos realmente ligados ao terrorismo? É justo que qualquer um de nós, ou qualquer religião, seja difamada e atacada dessa maneira? Claro que não. Claro que não. Se nós analisarmos hoje a nossa situação, ela é cada vez mais crítica. Sem a união desse grupo e de outros que não estão aqui presentes, hoje os muçulmanos estão sofrendo, amanhã pode ser qualquer uma das outras crenças. E essa responsabilidade também vai ser nossa. Então eu faço um convite aos irmãos, já encerrando, deixando uma indagação presente no Alcorão Sagrado. Afalá taqilun. O Criador nos pergunta: por acaso não razoais? Vocês não raciocinam? Não pensam? A gente tem que pensar. A liberdade do ser humano está através da verdade, através do conhecimento. Busquem a verdade. Essa é a nossa missão. Nós devemos buscar a verdade para chegar até o nosso Criador. Sem a verdade, sem o conhecimento, nós não teríamos êxito. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Desejo a todos vocês a paz de Deus, a sua misericórdia e a sua recompensa. Muito obrigado. Graça e paz a todos e a todas presentes. Quero cumprimentar a todos através do vereador Carlão, agradecer o convite desta casa e, ao mesmo tempo, lamentar que, como a Edna disse, né, esperamos que no ano que vem essa casa esteja lotada, né? Porém, vale lembrar que são 33 representantes do Poder Legislativo, muitos, inclusive, líderes religiosos, inclusive evangélicos. Lamentar a ausência desses vereadores e da vereadora numa discussão tão importante e tão discutida na mídia atualmente. Meu nome é Henri Maeda, eu sou presbítero da Igreja Presbiteriana do Brasil. Estou representando aqui a Renas Campinas. Renas é a Rede Evangélica Nacional de Ação Social. A Renas discute em várias cidades e em vários estados deste país a questão da ação social e da justiça social. Como alguns podem ter visto na minha camiseta, está escrito equidade, foi o tema do nosso encontro nacional no ano passado. E quando nós falamos de equidade, nós estamos falando de igualdade, mas igualdade com justiça, que tem a ver com o que nós estamos discutindo nesta manhã. Quando nós falamos em igualdade, nós estamos falando de uma igualdade social, onde, como o Tagino bem colocou, a cláusula pétrea da nossa Constituição do Brasil diz que todos somos iguais, independente de qualquer situação social, religiosa, cor, independente de qualquer credo.
E, infelizmente, ou felizmente, apesar do nosso país, nós podemos estar aqui reunidos. E independente de estarmos reunidos aqui ou não, cada um dentro da sua residência, no seu bairro, nos seus momentos que se encontra com seus irmãos, com as suas irmãs, nós podemos professar a nossa fé. Mas nós sabemos no dia a dia que dentro das nossas próprias famílias, junto aos nossos vizinhos, até mesmo dentro das nossas igrejas, dentro dos nossos templos, muitas vezes nós sofremos um certo tipo de desrespeito. Nós estamos aqui, apesar de estarmos falando da questão da discriminação religiosa, não podemos esquecer o pano de fundo, não podemos ser hipócritas ao ponto de saber que o pano de fundo de tudo isso sempre tem sido a política. Parafraseando um escritor cristão, Paul Freston, que ele escreveu um livro que diz o seguinte: política e religião sim, igreja e Estado não. Nós devemos discutir política sim, devemos discutir religião sim, com todo respeito. Mas em nenhum momento nós podemos querer que a nossa igreja, a nossa religião, esteja representando o Estado. Exatamente essa diversidade que nós temos no nosso país, em muitos países, que questiona a perseguição que houve e continuará havendo por um bom tempo ainda aos povos que vêm da África, assim como os judeus e os muçulmanos. Os judeus foram perseguidos, os muçulmanos foram perseguidos e cristãos são perseguidos em todo o mundo. Nós não podemos deixar de lembrar isso. Quando nós falamos do Estado, em que nós não podemos permitir que a nossa religião queira ser superior às outras, nós não podemos também querer que a minha religião, a minha denominação religiosa seja quem domine o Estado. Mas, infelizmente, nós sabemos que, em vários países, esse pano de fundo político, pelo poder, e até fazendo uma brincadeira, para quem assistiu o filme do Homem-Aranha, tem uma hora que o tio do Peter Parker fala para ele, quando ele descobre que ele tem um poder agora da aranha, né? Ele fala assim, que com um grande poder vem uma grande responsabilidade. Cada um aqui tem uma grande responsabilidade, os líderes políticos e religiosos têm uma grande responsabilidade. A liderança nas suas igrejas, nas suas denominações religiosas, ou a liderança no poder político, tem uma grande responsabilidade. Muitos aqui que eu conheço, da luta do dia a dia, nós estamos fazendo, nossas denominações religiosas, vem fazendo o papel do poder público, do poder do Estado, através de ações sociais, através de ações sociais onde moradores de rua, crianças, através da educação infantil, da assistência social, através de distribuição de cestas básicas, enfim, através da busca pela erradicação da pobreza, nós temos feito isso através do poder público. E, infelizmente, aqueles que assumem o poder do Estado se preocupam em usar a religião, a sua religião como poder, a religião como pano de fundo para que esses povos se degradiem. Eu gostaria de estar lembrando que, recentemente, nos Estados Unidos, foi comemorado o dia de Martin Luther King, um pastor batista, pastor negro como eu e como cada um aqui de nós. Fala, mas você não é negro, Maeda? Fala assim, eu sou negro, eu sou branco, eu sou amarelo, eu sou cristão, eu sou religioso como qualquer um aqui. E, acima de tudo, estou aqui como cristão, e cristão que sou, eu não falo em nome de Deus, mas eu sigo o mestre. O mestre dos mestres, que foi Jesus Cristo, ele deu o maior exemplo porque ele, apesar de ser mestre, ele deu o exemplo de servidão, de ser servo. E servo é humilde. E quem é humilde, quem é servo, não pode querer suplantar os outros. Eu gostaria de apenas encerrar citando Jesus Cristo, quando vai ao monte falar à multidão, em Mateus 5, ele fala o seguinte: felizes são vocês quando os insultam, quando os perseguem e dizem todo tipo de calúnia contra vocês, por serem meus seguidores. Fiquem alegres e felizes, pois uma grande recompensa está guardada no céu para vocês. Então, fiquem felizes, entre aspas, quando cada um aqui é perseguido pela seu posicionamento político, religioso, social. Por quê? Exatamente porque você tem esse posicionamento, porque você tem essa colocação dentro da sociedade que você convive, que você pode fazer diferença. Estamos aqui todos para poder fazer diferença. E que no ano todo, no próximo ano, essa casa esteja lotada, independente de partido político, independente de cor, independente de religião.
Bom dia a todos e a todas. Alegro-me com esta roda de reflexão e também de oração. Acredito que é importante retomarmos aqui o pensamento que nos vem da tradição judaica cristã, lá do profeta Isaías, que afirma que a paz é fruto da justiça. E recordo também a palavra do nosso mestre Jesus de Nazaré, quando ele afirma: bem-aventurados aqueles que promovem a paz, porque serão chamados filhos e filhas de Deus. E também felizes os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Eu sou Padre Ferraro, sou cristão e pertenço à Igreja Católica. E me alegro muito de estar mais uma vez juntos nesta busca de combater a intolerância. Exatamente porque a construção da paz visa fundamentalmente construir uma comunidade fraterna, de fraternidade. Todos e todas já explicitaram isso, né? Nós somos filhos e filhas do mesmo Deus, invocado por diferentes nomes, mas fazemos parte da única humanidade e, consequentemente, não deveríamos ter em nenhum momento discriminação, desrespeito para com a pessoa do outro. E nesse sentido, eu deixo aqui a minha palavra de alegria por nós estarmos reunidos e continuarmos esta batalha de respeito a todos os caminhos que levam a Deus. Todos já disseram que nenhuma religião parte a partir do ódio. Pelo contrário, toda religião busca a construção da paz, da fraternidade. E eu, como estamos também num momento de oração, gostaria de relembrar que cada uma de nós deve levar adiante esta oração que para mim é muito significativa de São Francisco. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. E que nós possamos também sermos abençoados e abençoadas com a graça de Deus. Invoco aqui uma oração que nos vem lá da Irlanda, que diz assim: que nós, iluminados e aquecidos pelo sol da justiça, sigamos por caminhos de retidão. Nossos passos sejam de fé, nossos gestos de paz, nossas relações de solidariedade, nossas palavras de amor. Que o caminho seja brando a seus pés, o vento sopre leve em seus ombros, que o sol brilhe sobre sua face, as chuvas caiam serenas nos campos, e até que eu de novo veja que Deus o guarde na palma de sua mão. Amém. Bom dia a todos. Eu sou o último a falar, eu ouvi todo mundo falando, todo mundo agradecendo, todo mundo desejando felicidade a todos. Eu quero agradecer ao vereador Carlos e a Edna, que são dois baluartes aqui da nossa paz, aqui do nosso amor. Nós trazemos todo mundo, toda religião traz a sua paz, toda religião traz seu amor.
a cada um. Mas cada um precisa fazer direito, precisa ser honesto no que faz. Não falar da sua religião e fazer tudo errado, isso aí, para mim, não tem valor. Quando Deus te dá um dom, Ele te dá para você, porque você acha que merece esse dom. Agora, não adianta você bater no coração e falar, eu sou isso, eu sou aquilo, e não faz nada disso. Porque a religião não precisa de dinheiro. A religião precisa de amor. A religião precisa de caridade, precisa trazer para todos esse amor no coração, para aquelas pessoas que tanto necessitam, que tanto batem numa casa, quando você é para abraçar e afagar ele, você chuta ele. Porque, meu trabalho é tanto, não tenho tempo de te atender, não tenho tempo de fazer. Não. As pessoas que têm um dom, ela tem que ter tempo toda hora para poder ajudar o semelhante. Eu acho que isso aí é maravilhoso. Agora, são as pessoas que batem, porque eu sou isso, porque sou aquilo, bate lá, não tem dinheiro, o pai não está aqui, a mãe não está aqui, o pastor não está aqui, o padre não está aqui, ninguém está aqui. Eu acho que nós temos que ter uma religião, sim. Todo mundo, Deus é um só. Não adianta falar Deus é mais bonito que o meu, porque não é. Deus é um só. Deus, Ele te dá a liberdade, te dá a perfeição, que são os pés, os braços, a mente. Fala, filho, siga em paz. Eu lhe dei o que você precisar. Você siga em paz. Quem não segue porque não quer. Todo mundo que é honesto e trabalha direito sempre tem seu trabalho, sempre tem suas amizades, sempre tem seu carinho, sempre tem seu amor. Eu quero desejar a todos 2015 com muita paz, com muita alegria, muita saúde a todos. E muito obrigado por vocês nos reunir nessa manhã e trazer cada um a sua opinião. Eu acho bonito isso, eu gosto de ouvir as palavras das pessoas honestas que vêm aqui transmitir a paz. E nós temos que lutar sim pela cor, porque a cor é só aqui, por dentro é tudo igual. Todo mundo da mesma forma é igual. Você morre, você cheira, você tem tudo. Então nós temos que lutar pela cor sim. Você está aí, eu estou à disposição a vocês. Se vocês precisarem de mim, estou sempre às ordens. Um bom dia a todos. Muito obrigado. Antes da gente ir para a parte final, eu queria consultar aqui a Edna. Se ela queria fazer mais uma manifestação, para a gente fazer um encaminhamento aqui no... Aí eu quero, movida, né, por toda essa energia, esse momento mágico de palavras que nos fortalecem, mas fortalecem o nosso espírito, né, e faz com que a gente tenha muita força para continuar lutando, né, e para continuar agradecendo a Deus. Mas eu quero tomar a liberdade aqui de fazer um pedido aos representantes dessas religiões, mas que todos se sintam à vontade também para declinar se não tiver acordo. Nós temos esse projeto tramitando na casa, que é um projeto de número 157, que ele proíbe que a pessoa seja inquirida no momento da entrevista, da religião que ela pratica, porque isso acaba impedindo algumas pessoas. Existem religiões que têm formas de uso de cabelo, enfim. Então, existem religiões que estão se prejudicando muito quando a pessoa chega nesse momento. Então, eu quero pedir apoio para esse projeto, porque ele atende a todos nós, a todas as nossas solicitações. É um apoio que ele é de muita importância. Outra coisa que eu quero pedir agora é que nós fizemos essa fala. Então, eu gostaria que a gente se dirigisse aqui para o meio e que nós nos dessemos as mãos para encerrar essa nossa atividade, transmitindo essa energia
dessa religiosidade tão forte, tão presente, que esteve aqui no dia de hoje, e que nós possamos criar outros momentos, que nós sejamos geradores de fomentar essa nossa união. Então, acho que esse momento, porque as orações já foram feitas na palavra de cada um. Então, eu acho que se a gente fizer uma roda e der as mãos, um minuto de fortalecimento, e aí que nós vamos criar nossa grande corrente para quando o nosso querido nos chamar e que precisar que a gente esteja do seu lado, qualquer momento, nesse momento difícil mesmo que os senhores estão vivendo, a sua religiosidade, esse enfrentamento no país, inclusive, nós estamos juntos. Tá? Então, por favor, aí o Carlão tem algum encaminhamento para ser feito, e aí a gente se dirige à frente aqui. Tá bom, Carlão? Tranquilo? Não, perfeito. Eu queria, antes da gente fazer aqui a nossa confraternização, a nossa oração final, dizer que a gente espera que esta casa esteja aberta para que nós possamos, mais vezes, poder criar este momento de reflexão em torno de vários temas de dificuldades que a nossa cidade, o nosso estado e o nosso país está vivendo, né? Essa crise da água, ela não é à toa. Como é que nós possamos nos ajudar na conscientização de um mundo melhor? Então, eu acho que o nosso mandato vai, com certeza, socializar esse momento com os demais parceiros aqui da casa, com outros vereadores, né, que neste momento, inclusive de alguns, eu queria justificar, porque é um momento de recesso, retoma a vida parlamentar a partir de fevereiro, mas que nós temos dificuldade de falar com a maioria dos vereadores, em função até das férias, mas que nós queremos socializar esse momento com os outros vereadores, todos, com certeza, para que a gente possa fazer também desse espaço um espaço onde a gente possa ajudar no crescimento, na solidariedade, na busca de justiça, na ação aqui no Legislativo, e que isso se estenda para o conjunto da sociedade também, porque eu penso que muitas vezes a intolerância, a falta de respeito, muitas vezes é por falta de informação também. Então, que nós precisamos fazer com que esse espaço faça chegar ao conjunto da sociedade campineira a importância e a necessidade da gente se unir em torno, a partir da nossa fé, para a construção de um mundo melhor. E, por último, eu queria pedir para que a gente, as mensagens que aqui, aqueles que trouxeram mensagem escrita, que, se puderem, passar para que a gente possa socializar através das nossas redes sociais, para as pessoas que têm acesso nas atividades do Legislativo, do nosso mandato, para que a gente pudesse socializar essa manhã de hoje para o conjunto aí do maior número de pessoas possíveis, para que, ao decorrer desse ano, eu não diria nem no próximo ano, mas ao decorrer desse ano, a gente possa estar engrossando ainda mais esse espaço, esse momento de reflexão e de fé, para que a gente possa fortalecer a nossa resistência. E a gente vai estar encaminhando, eu vou pedir para que a nossa assessoria depois mande uma cópia da lei que a Edna citou, para que vocês possam, né, dar mais contribuição, e também vamos estar solicitando apoio formal para que a gente possa fazer com que essa casa ajude a gente aprovar esse importante projeto, que vai ajudar também a combater essa intolerância, combater a falta de respeito e a discriminação religiosa. Então, eu agradeço a presença de todos e todas. Então, vamos ao nosso minuto final.
E assim nós encerramos a transmissão do encontro que reuniu diversas religiões no Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa.